Agora são 5 horas e 43 minutos e este é o Justiça Agora. Após sessão extraordinária na manhã de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos às 2 da tarde. Vamos saber mais detalhes da pauta ao vivo com a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde a todos. E no começo da sessão, o plenário elegeu o ministro Dias Toffoli como novo presidente do STF para os próximos 2 anos. Ele também será o presidente do Conselho Nacional de Justiça. E o vice é o ministro Luiz Fux. A posse vai ser no dia 13 de setembro, aqui no STF, a partir das 5 horas da tarde. E em seguida, os ministros, então, retomaram o julgamento para saber qual prazo o Estado tem para cobrar o ressarcimento aos cofres públicos de danos causados por agentes públicos que cometeram improbidade administrativa. Na sessão de hoje, inicialmente votaram os ministros Marco Aurélio, que disse que o prazo deveria ser fixado em 5 anos, lembrando que este prazo está estabelecido na Lei de Improbidade Administrativa de 1992. Depois votaram os ministros Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. Já para eles, os casos de improbidade administrativa não devem prescrever. Em seguida, os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que tinham votado na semana passada indicando que haveria a necessidade desse prazo de 5 anos, hoje pediram para reajustar os votos. E depois de análises, eles chegaram à conclusão de que casos de improbidade não podem prescrever. Vamos agora ver um trecho do voto do ministro Luiz Fux. Entendo imprescritíveis as ações de ressarcimento por danos causados por crimes praticados pelo servidor público e pelos agentes públicos, em geral, e por atos de improbidade. Crimes e danos decorrentes de atos de improbidade e danos decorrentes de crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Bom, e com o reajuste dos votos dos ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, o placar ficou em 6-5 para que casos de improbidade administrativa não prescrevam. Isso quer dizer que o Estado não terá um prazo para pedir o ressarcimento dos danos causados, os prejuízos causados ao Estado. A cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. William. Obrigado, Carla. Agora vamos ver como foi a sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira. A sessão plenária desta quarta-feira foi aberta pela ministra Carmen Lúcia, com a retomada do julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade encaminhada por partidos políticos. Eles são contrários a uma lei de 1998, que define critérios para a contratação temporária de trabalhadores, permitindo que as regras sejam estabelecidas em convenções e acordos coletivos. A mesma lei também trata da rescisão e do pagamento de multa pelo fim do vínculo de trabalho. De acordo com os autores da ação, há violações aos princípios da isonomia e do vínculo empregatício. Por isso, pedem a suspensão da validade da lei. O julgamento foi suspenso por falta de quórum, assim como as outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou suspender o pregão. E, se houver condições, ainda no período da tarde, eu faço de novo um resumo do relatório e dou continuidade com a presença dos outros ministros. Na sequência, os ministros passaram para o julgamento das listas dos ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Edson Fachin. A lista do ministro Dias Toffoli tinha um agravo regimental apresentado contra uma decisão monocrática num recurso em processo no qual ficou estabelecido o direito de servidores estaduais ao recebimento de reajuste salarial trimestral, baseado em índice federal, o IPC. Ele negou provimento ao agravo regimental e foi acompanhado pelos demais ministros. E, em face do exposto, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo regimental. Após a análise das listas, a ministra encerrou a sessão. Antes, ela anunciou que à tarde, durante a sessão plenária, vai ser realizada a votação para a presidência do Supremo Tribunal Federal para os próximos 2 anos. O Superior Tribunal de Justiça alerta para um novo golpe que está sendo praticado. Golpistas entram em contato com as vítimas por telefone, informando sobre processos no STJ e solicitando depósitos em dinheiro para o pagamento de despesas processuais. Em alguns casos, a pessoa se identifica como servidor do STJ. O tribunal afirma que não entra em contato pessoal com as partes em hipótese alguma para fazerem pedidos dessa ordem. A Justiça do Rio de Janeiro libertou a namorada do médico Denis César Barros Furtado, Dr. Bumbum. Ela estava presa no complexo de Jericinó.
Renata Fernandes de Cirne estava presa desde o dia 17 de julho. Segundo as investigações, era ela quem marcava as consultas e encontrava clientes que eram encaminhados ao Dr. Denis Furtado, conhecido como o Dr. Bumbum. O médico foi preso depois de um procedimento feito na cobertura onde ele mora resultar na morte de uma paciente. Renata está grávida de 3 meses, segundo informações do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Justiça agora termina aqui. Logo mais a gente tem um encontro marcado no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.